Segundo livro dos Reis 6, 15 a 17. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O rei da Síria estava em guerra com Israel. E sempre que o rei da Síria tentava atacar Israel, o rei de Israel sabia onde o rei da Síria ia atacar e defendia-se. Isto porque o homem de Deus, Eliseu, revelava ao rei de Israel aquilo que o rei da Síria tinha intenção de fazer. Quando o rei da Síria soube isso, enviou um exército para onde Eliseu estava para o buscar. E foi nessa ocasião que o moço de Eliseu se levantou cedo e viu este exército que estava cercando a cidade onde eles estavam, com cavalos e carros. E foi aí que Eliseu orou a Deus e pediu que Deus abrisse os olhos do moço para que ele pudesse ver. Durante o dia não é possível ver as estrelas no céu. Isso não significa que elas não existam e não estejam lá. Espiritualmente também existe uma realidade que não é visível a olho nu, assim como as estrelas não são vistas de dia. A realidade espiritual que não é vista pelo olho nu existe e é tão ou mais real do que a realidade que o olho físico pode ver. A fé é o instrumento que Deus nos dá para ver o invisível, para confiar que há um Deus que é todo-poderoso, mas também é um Deus bom. É um Deus em quem nós podemos confiar. A palavra de Deus diz-nos tudo, muito claramente, tudo o que necessitamos de saber sobre Deus e sobre o mundo espiritual invisível. E foi isso que aconteceu com o moço. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Ele viu aquilo que a olho nu, ao olho físico, não é possível ver, como as estrelas não são vistas durante o dia. Mas Deus abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aquilo que Eliseu já sabia. Ele sabia que aqueles que estavam com ele, os que estão conosco, são mais dos que os que estão com eles. A verdadeira vida é aquela que é vivida pela fé. Isto é, não por aquilo que vemos ou sentimos, raciocinamos com base no que experimentamos fisicamente, como o moço estava simplesmente a ver com os seus olhos físicos, mas por aquilo que Deus diz na sua palavra. Isso não significa que não temos que usar a nossa capacidade de raciocinar. Não. O que significa é que devemos usar as nossas capacidades intelectuais para pensar, para meditar, para analisar. Devemos usá-las para fazer isso em relação ao que Deus diz, ao que Ele diz na sua palavra, porque isso é a verdade. A fé não se opõe à razão. A fé opõe-se, está em oposição à vista, ao que vemos. Como diz em 2 Coríntios 5, 7, que diz que andamos por fé e não por vista. Fé na palavra de Deus, no que Deus diz. E para isso nós temos que estudar, meditar, analisar toda a palavra de Deus, com a iluminação do Espírito Santo que habita em nós.